Olá pessoal, bem-vindo à segunda aula da disciplina Higiene e Segurança do Trabalho do curso técnico de refrigeração e climatização. Meu nome é Antônio de Pádua. Hoje nós vamos falar sobre os agentes ambientais, entre eles agentes químicos, físicos e biológicos. Nós sabemos que pela legislação brasileira da segurança do trabalho considera como riscos ambientais os agentes biológicos, físicos e químicos, mas para que sejam considerados fatores de riscos ambientais, esses agentes precisam estar presentes no ambiente de trabalho em determinada concentração, intensidade, tempo de exposição e a natureza do risco ao qual o trabalhador está exposto. Tá? Todos nós sabemos que estamos constantemente expostos ao mais diversos tipos de agentes ambientais causadores de doença. Entretanto, apesar desses agentes estarem presentes em todos os locais, existe determinado ambiente de trabalho que o risco de adoecer em decorrência desses agentes ambientais são maiores que em outros lugares. Tá? E o que são agentes ambientais? Esses agentes biológicos são contaminantes do ambiente ocupacional, que são vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e alguns derivados de animais e vegetais que causam alergia e modificam a célula estrutural do nosso corpo. Tá? Onde nós encontramos esse risco? Os riscos biológicos incorrem por meio de micro-organismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Muitas atividades profissionais favorecem esse contato com os quais nós estamos expostos. É o caso nas indústrias de alimentação, hospitais, limpeza pública, coleta de lixo, laboratórios, onde esses riscos biológicos são mais propensos a alguma doença. Forma de contaminação: os contaminantes dos agentes biológicos no locais de trabalho se dá por contato do trabalhador com matérias contaminadas, pessoas portadoras de doenças contagiosas, por transmissões de vetores, num caso, mais um exemplo específico, o rato, por contato de roupa, objetos de pessoas doentes, por objetos perfurocortantes, tá, contaminados, que é o caso dos hospitais. Muitas vezes o agente sanitário vai colocar aí, às vezes se perfura. Como nós sabemos, toda a área da segurança do trabalho, nós precisamos de medidas de controle. O controle dos agentes biológicos deve ser aplicado nas fontes que tem por objetivo evitar a presença desses micro-organismos no local de trabalho, visando a eliminação desses riscos. Se não for possível eliminar esse risco, de alguma forma deve ser pensada em neutralizar, ou seja, pelo menos conviver com o risco de maneira que não prejudique o trabalhador. Tá? Quais são as medidas de controle que nós devemos tomar no ambiente com agentes físico-biológicos, agentes biológicos? Medidas relativas ao meio ambiente. Quais são essas medidas? Medidas tomadas na fonte, na trajetória. Caso, exemplo, esterilização de instrumentos e objetos de paciência em estabelecimento de saúde, limpeza e desinfecção de superfícies fixas do ambiente de trabalho, ventilação, utilizar um filtro de ar no ambiente de trabalho climatizado, controle de vetores e o último, sinalização, que é menos importante, mas é eficaz. Outra medida é a medida administrativa relativa ao trabalhador, treinamento dos métodos de trabalho, informações sobre riscos de agente biológico, diminuição de pessoas expostas, controle médico, que é no caso a ASO, e o último, o uso de EPI, que são os 3 processos de controle: administrativo, EPC, administrativo e EPI. Vamos falar agora de agentes químicos e seus riscos. O corpo humano é comparável com uma indústria química complexa. Tanto são as transformações que neles se processam. A energia química armazenada no ambiente é transformada ao longo da cadeia de reações em energia cinética e energia térmicas. Nós vamos conceituar o agente químico, são substâncias compostas ou produtos que podem penetrar no nosso organismo pelas vias respiratórias, o caso, a inalação, a ingestão ou por contato na pele. Tá? Nós temos aí os agentes agressivos aerodispersóides e os gases e vapores. O aerodispersóide e os gases e vapores, a diferença é que os aerodispersóides são partículas e os gases são estados gasosos. Nós temos os estados na aerodispersóide, nós temos as fumaças, a névoa e a poeira. Nos gases, nós temos gases e vapores. Temos os exemplos patológicos de doenças ocupacionais. A silicose, que é causada por partículas de sílicas, muito comum nas indústrias de cerâmica, mineração, pedreiras, metalúrgica, provocando redução da capacidade respiratória.
que a doença é uma doença chamada silicose, muito prejudicial à saúde do trabalhador. Nós temos os asbestos, que é causado por fibras e asbestos, provocado pelo amianto, provocando redução da capacidade de transferência de oxigênio para o sangue e além de causar o câncer ao trabalhador. E nós temos a antracose, também conhecida como a doença do pulmão preto, ou doença dos mineiros, causada por mineração de partículas de carvão minerais. São pessoas que trabalham em mina de carvão. A exposição. Nós sabemos que milhares de pessoas são continuamente expostas a uma série de agentes químicos em seu local de trabalho, sem ter a menor consciência desse fato. O que acontece? Muita gente não tem a conscientização e nem o conhecimento do que está se exposto. Então, ter consciência é a primeira fase do controle. Medidas de controles, nós já falamos que é a mesma que nós trabalhamos em qualquer parte da segurança do trabalho. Falando de maneira bastante clara e direta, o controle dos agentes químicos pode ser feito atuando em seguintes medidas. Relativo ao ambiente de trabalho, que é o chamado EPC, como você já falei, medidas administrativas e as medidas relativas ao trabalhador, que essa é só exclusivamente ao trabalhador. O EPC quer dizer ao ambiente. Administrativos são medidas administrativas que têm que ser tomadas, mas que geram tempo, geram vários outros fatores. E por último, nós vamos usar o EPI, que esse EPI é a última medida que nós temos que tomar. O último agente, nós vamos falar de agentes físicos e seus riscos. O que é agente físico? Considera-se agente físico as diversas formas de energias que podem estar expostas aos trabalhadores. São os riscos gerados pelos agentes que têm a capacidade de modificar as características físicas do meio ambiente que possam estar expostos aos trabalhadores, tais como ruído, vibração, pressão anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes. Quais são essas radiações ionizantes? Raio-X, raio beta, raio gama. Quais não ionizantes? São os celulares, micro-ondas, televisões. Essas não fazem mal, só vão fazer mal com o tempo. As ionizantes são patologias que fazem mal imediatamente. Avaliações ambientais para agente físico, químico e biológico. Reconhecimento, avaliação dos agentes físicos devem ser feitas através de métodos científicos e objetivos, cujo resultado pode ser comparado com valores pré-estabelecidos. O que quer dizer com isso? Nós fazemos o controle, quando nós vamos fazer uma análise, fazemos uma análise qualitativa. O que é análise qualitativa? Já falei na aula anterior, que é uma análise que você faz visual. Você chega no local, sabe que tem um ambiente quente, mas na realidade você não tem a noção qual é essa temperatura, qual é essa umidade, qual é a luminosidade, tá? Então, qual o ruído. Então, para que isso seja comparado, nós temos que fazer através de instrumentação. Que nós vamos fazer o ruído, que é o decibelímetro, que nós temos o decibel, o normal 80, o limite 85 para o ouvido humano. Quando eu falo 85, é o limite da quantidade de ruído que o ouvido humano pode suportar trabalhando 8 horas por dia. Nós temos a luminosidade, que é o luxímetro, que são as luzes que tem, onde você vai depende do ambiente de trabalho. Para um ambiente é um luxímetro, para outro outra quantidade. E nós temos o termômetro, que é chamado termômetro de globo, que é o chamado IBUTG. O que é IBUTG? Índice de bulbo úmido termômetro de globo, que ele mede o estresse térmico, ele mede a temperatura, a umidade do ar. Como vocês viram nessa aula de hoje, nós abordamos agentes ambientais, que são os agentes físicos, químicos e biológicos. Temos outros agentes, que são os agentes operacionais, que são os agentes ergonômicos e agentes de acidentes, que veremos mais na frente. Então, nessa aula, nós abordamos esses agentes ambientais, nós conhecemos suas patologias, tipos de agentes, químico, físico e biológico, seus riscos existentes, agressivos ou não agressivos, além dos meios de controle desses agentes. E finalizamos abordando sobre os meios de avaliação dos agentes ambientais. Espero que tenham um bom proveito nessa aula. Até a próxima aula. Obrigado.